Boa noite, professor. Aqui é o Igor. Eu sou aluno da turma de Engenharia de Produção, da turma P14, da disciplina de Física Experimental. E aqui eu vim mostrar para vocês, para você, né, no caso, um videozinho mostrando a minha parte da planilha. Bom, primeiramente, essa planilha ela foi disponibilizada pelo senhor mesmo, né, pelo professor. E os dados que usamos nela foi retirado do aplicativo Firefox, né, que a gente usa ele para medir as coordenadas de acordo com a gravidade, com os sensores do celular. E aqui nessa parte a gente usou 300 dados, né, e aplicamos esses dados nos lugares respectivos da planilha, que no caso são esses aqui. A gente ordenou eles em valores aleatórios, que são esses azuis aqui, e ordenados, que é em ordem, certo? E os seguintes aspectos e valores foram calculados de acordo com a programação da planilha, né? Como a média, o desvio padrão, todas as fórmulas estão aqui, ó, junto com a planilha já. Valores de máximo, valores de mínimo, intervalos, número de classe, largura de classe e etc. Aqui do lado temos, né, as contagens na distribuição, que é a média menos o desvio padrão, que dá esse valor, média mais o desvio padrão, que dá esse valor, tá? O percentual de frequência para o meu caso, dos meus dados, deu esse valor aqui. O professor já falou que foi um pouquinho elevado, né? Tem que ser abaixo, se eu não me engano, de 70%, né? 65% por aí. Mas no meu caso deu um pouquinho mais alto, um pouquinho mais elevado, provavelmente pela configuração do meu celular, né? Na hora de captação dos dados. E aqui é o meu gráfico, né? Tá um gráfico razoavelmente bom, né? Claro, tem alguns erros, mas é o que, por enquanto, eu consegui fazer e espero que o senhor tenha gostado do vídeo, da planilha e que o senhor tenha uma boa noite. Sabemos que quando a gente trabalha com medidas de dispersão, né, cálculos de medidas de dispersão, onde vai avaliar a frequência dos dados, é muito importante que você trabalhe com um número relativamente grande de dados para você ter o maior número de certezas possíveis. Qualquer, qualquer tipo de medida, qualquer cálculo, ele possui incertezas, entendeu? E a gente trabalha aqui na disciplina de física experimental para poder retirar essas incertezas ao máximo possível com as ferramentas que a gente consegue obter, entendeu? E que é disponibilizada pela faculdade, pelo professor e pela matemática em si, né? Um bom gráfico é aquele que onde temos uma boa distribuição de dados, sabe? Não tem nenhuma pendência para algum lado, apesar de que esse dado aqui do meio, que está apontando 9,5, ele está um pouquinho elevado da curva, né? Poderia ser mais ou menos até aqui, até os 100. A gente vê que pelo menos para o 9,4, para o 9,6, há uma boa distribuição. Não tem uma discrepância, sabe? Tipo, muito mais dados do 9,5 do que esses. Por exemplo, se todos os outros tivessem como 9,1, 9,2, estaria um gráfico relativamente ruim, sabe? Esse aqui tá razoável. Aqui tá um exemplo de gráfico não muito legal, sabe? Quando você olha para cá, tem muitos dados pendendo para esse lado aqui, ó, 9,9, enquanto os outros, ó, são mínimos. Então a incerteza aqui vai ser muito maior. Você não consegue tirar muita incerteza disso. A gente consegue tirar quando tem números mais
distribuídos e relativos. Isso você vê aqui, ó, no percentual de frequência. Isso aqui deveria ser abaixo de 70%, ou seja, está chegando a quase 90%. Então, tem erros, sabe? Bom, professor, então é isso. Isso aqui é uma visão geral da planilha que o senhor disponibilizou. Eu acho que não há necessidade da gente entender o que é desvio padrão, DP da média, porque isso a gente já aprendeu no relatório anterior. Então, eu acho que todo mundo já está bem fixado o que é desvio padrão, né? Os valores de máximo, de mínimo, média aritmética, né? As frequências relativas, frequência absoluta. E nesse caso aqui, a planilha ela já calcula para a gente não precisou colocar nenhum tipo de fórmula, sabe? E a gente vai aprendendo isso aos poucos. Então é isso, professor. Muito obrigado por tudo e até mais.